Então, gente, como vocês podem ver, as histórias, elas trazem uma calma, até para mim que estou contando. Eu acabo de contar uma história e eu sinto quase como que um silêncio que paira no ar. É isso que as histórias fazem com a gente. E justamente por isso, elas são uma ótima maneira de iniciar as aulas de vocês. Por quê? As crianças vêm cada uma de uma realidade. Algumas vêm de van para a aula de vocês, outras vêm direto da escola, outras vêm no caminho comendo um chocolate, açúcar, a gente sabe, né, que deixa a criança bem agitada. E aí quando eles se encontram tem um monte de novidade para contar e vocês têm que chegar e dar o mesmo conteúdo para todo mundo, para toda essa gente, todas essas crianças que vieram de várias realidades diferentes. Quando a gente conta uma história, é como se a gente colocasse todo mundo na mesma página. É quase como se a gente orquestrasse a turma. E aí, por isso, eu acho que é uma excelente forma de começar os encontros com as crianças. E aí, para ajudar vocês, eu trouxe assim um gostinho de umas dicas sobre contação de histórias e escolha das histórias. Então, a primeira dica é sobre a escolha das histórias. E aí eu escrevi uma coisa que parece óbvio, gente, mas não é. Escolha histórias que você goste de contar. Por que eu coloquei isso? Eu conheço muita gente que fala assim, minha colega trabalhou a história, essa história, fez esse trabalho pedagógico com as crianças e foi um sucesso e eu vou repetir exatamente o que ela fez. Ok, vocês têm evidência científica de que essa história com essa prática funciona, mas pode ser que a história não funcione para você. E aí, qual é a minha sugestão? Muitas histórias vão trabalhar temas parecidos. Procure outra que fale para o seu coração, porque isso vai trazer muito mais conforto para a gente na hora de contar. Uma outra dica que eu trago é para vocês pensarem sobre a faixa etária das crianças que irão escutar as histórias. Por exemplo, eu contei para vocês a história da Chapeuzinho Vermelho. Ela é uma história que dura em média 5 a 7 minutos. Qual é o tempo atencional da criança que eu vou contar essa história? Se eu pego uma história dessa, numa segunda língua, para uma criança que não ainda tem o tempo atencional de 5, 7 minutos, vai virar um caos. Então eu preciso pensar, essa aqui é uma possibilidade de história já para crianças do Fundamental 1 ali, a partir dos 7 anos. Para as crianças de primeiríssima infância, que eu chamo, aí a gente fala entre 0 a 3, 4 anos, por causa da pandemia, a nossa linha de desenvolvimento está um pouco balançada, né? Para essas crianças, eu indico fortemente que vocês trabalhem os finger plays. Leia a história algumas vezes e mergulhe no enredo. O que acontece? Contei para vocês, as histórias elas vão ter uma linguagem de sonho. Como que eu faço? Eu gosto de ler as histórias pelo menos umas 3 vezes antes de contar, porque quando a história está dentro da gente, a gente mergulhou no enredo, a gente se sente mais seguro para fazer brincadeiras, para virar a página em algum momento, para mostrar no livro alguma coisa, porque aquilo ali já vai estar dentro de mim. Eu já consigo pensar um pouquinho mais, aí já na última dica que está escrita aí, nas características arquetípicas de cada personagem, porque isso vai começar a reverberar dentro de mim. E aí, por que eu disse, né? Ah, lembra que eu falei que tem a linguagem do sonho? Eu gosto de fazer isso antes de dormir. Então, se eu vou contar uma história, se eu escolho uma história para contar, umas 3 noites, para ser bem sincero para vocês, eu faço por mais tempo, mas eu sei que para professor isso não é tão fácil. Mas durante umas 3 noites eu fico ali lendo aquela história antes de dormir. E sabe qual é a notícia boa, gente? É muito interessante trabalhar a história mais de uma vez. Então vocês podem escolher uma história, estudar ela e trazê-las de diferentes formas para sua turma. Então no primeiro momento vocês podem contar usando o recurso do livro. Num segundo momento vocês podem lembrar algumas palavras, algum vocabulário que tenha nesse livro. Num terceiro momento você pode tentar contar oralmente só o que você lembra com a ajuda das crianças. Pode fazer a teatralização e quando vocês perceberem, esse vocabulário, esse conteúdo já vai estar fluido e internalizado nas crianças de vocês. Então tem também essa indicação. Poxa, Bruna, mas você quer que a gente estude a história 3 dias para contar?
Sim, vocês podem estudar 3 dias, porque vocês não vão ter que estudar a história todo dia. Vocês podem trabalhar a mesma história por mais um tempo. E isso vai trazer benefícios em alguns lugares. Primeiro deles, quando a gente parte de um lugar que a criança já conhece, ela se sente segura. E a partir do momento que ela se sente segura, isso já traz uma quietude, uma tranquilidade para estar ali naquele ambiente. A segunda coisa é que quando a criança escuta a história mais de uma vez, e eles adoram, eles sempre pedem, né, conta de novo, eles vão conseguir firmar o que eles já pegaram da primeira vez. Então, foi isso que eu escutei, foi isso que eu entendi, é isso mesmo. E também eles vão começar a perceber outros elementos que passaram desapercebidos conscientemente da primeira vez. Então é ótimo que as histórias sejam trabalhadas mais de uma vez, tá bem? E por último, porque eu já falei ali sobre captar as características arquetípicas de cada personagem, lembra? Falei com vocês sobre a característica arquetípica do lobo, da criança. Cada personagem vai ter a sua, por isso que é importante mergulhar no enredo e observar a estrutura da narrativa. Toda história vai ter uma estrutura. Então, por exemplo, essa história que eu acabei de contar para vocês, da Chapeuzinho. Onde que essa história começa? Essa história começa apresentando uma menina que vive com o pai e com a mãe. E logo que apresenta ali essas personagens que contam o contexto inicial, vai acontecer uma reviravolta na trama que faz com que as personagens mudem de lugar, que é: a avó está doente e eu preciso atravessar a floresta para ajudar a minha avó. E vai começar a jornada do herói ali. Então, quais são os ambientes até agora? A casa, o aniversário, o chapéu de capuz vermelho. Quais são as coisas importantes de cada ambiente? Passada a jornada do herói, normalmente, em sua grande maioria, vai acontecer o desfecho feliz. Por isso que eu disse normalmente, em sua grande maioria. A maioria das histórias tem um desfecho feliz. Justamente por aquilo que a Gislaine disse, que eu li para vocês no slide anterior. Para fortalecer e ferramentar os seres humanos nesse lugar de eu sou capaz de resolver essa situação que se apareceu para mim. Então, a estrutura da maioria das narrativas vai por aí. Mas é interessante, vocês vão ver que conforme vocês vão começando a fazer esse exercício de observar e de olhar para a estrutura da narrativa, vai ficando mais claro. E aí, mais uma frase da Beth Coelho, porque o livro dela foi muito meu amigo na preparação dessa formação aqui para vocês. E eu acho que nesse parágrafo ela resume bem todas as dicas que eu dei aqui sobre estudar uma história. Estudar uma história é, em primeiro lugar, divertir-se com ela, captar a mensagem que nela está implícita e, em seguida, após algumas leituras, identificar os elementos essenciais, isto é, que constituem a sua estrutura. E aí agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os finger plays. Os finger plays são brincadeiras de dedo que vão ser muito interessantes para as crianças bem pequenininhas. Por quê? A gente vai normalmente falar alguma coisa e mexer com as mãos. Então a criança pequena, ela tem uma dificuldade maior em manter o seu corpo, né, parado, só imaginando. Isso é uma capacidade mais de crianças que já atingiram o segundo setênio, então a partir dos 7 anos. Mas se você vai contando e fazendo gestos, a criança vai entrando ali junto com você, porque isso vai trazer uma ludicidade muito grande para a história. Para além disso, vai trabalhar a coordenação motora fina. Eu vou dar um exemplo de finger play aqui e vocês vão entender o que eu quero dizer. O vocabulário também pode ser aumentado, porque são brincadeiras, são historinhas pequenas, contadas, muitas delas com repetição. Então, quando a criança menos percebe, de repente está lá em casa com a família e ela vai falar com naturalidade, com a entonação correta, uma palavra que ela aprendeu enquanto você fazia um brincadeira, em português, um brincadedo com ela. Os finger plays, eles também vão trabalhar muito a concentração, porque eu preciso falar e movimentar. Muitos deles vão ter movimento com a mão esquerda e com a mão direita simultaneamente, o que vai fazer essa ponte entre os nossos hemisférios cerebrais e vai auxiliar na concentração e no desenvolvimento da neurociência. Existem vários, gente, se vocês pesquisarem no Google, coloca lá, ou brincadedos ou finger plays. Vocês vão encontrar vários, eles são pequenininhos, eles são curtinhos e eles, assim,
eles quase que hipnotizam as crianças. Já tive a experiência de, sabe, tá aquele caos na sala, você não sabe por onde começar? E eu comecei a fazer você começa a fazer um finger play, quando você pensa que não, tá todo mundo ali fazendo com você. Eu trouxe para vocês aqui hoje um exemplo de um finger play, que é uma versão minha de um brincadeiro em português. Em português ele se chama Minhoquinha Faz Ginástica, mas eu transformei para inglês para essa nossa formação aqui de hoje. Então é uma versão e a minha versão se chama Working Out the Fingers. Então é assim, vocês vão ver que tem bastante repetição, tá? Então, one little finger working out, two little fingers working out, three little fingers working out, four little fingers working out, five little fingers working out, one big arm working out, two big arms working out. E aí depois vocês começam com a outra mão. Então, one little, one, sempre mostrando pra frente, né? One little finger. E aí fazem com todos. Passou isso, as crianças estão um pouquinho maiores, vocês já podem começar a inserir números mais difíceis e fazer com as duas mãos ao mesmo tempo. Então já pode começar assim, ó. Two little fingers working out. Four little fingers working out. E aí vocês vão seguindo e as crianças vão com fluidez, através do lúdico, aprendendo palavras novas, entonação e trabalhando esse corpo e esse vocabulário. E para finalizar, eu trouxe para vocês uma frase da Luísa Lameirão. Ela é uma professora muito querida, ela faz um trabalho muito bonito com contos para adulto, nesse caminho de estudo das histórias, estudo dos contos, como um caminho de estudo de nós mesmos. Então a Luísa vai dizer assim: contar de boca a ouvido faz parte da vida. A musicalidade da linguagem é o que levamos para o futuro por meio da memória, o que mais perdura em nosso íntimo. Por meio da voz, podemos criar um ambiente amplo e íntimo, acolhedor e límpido, sagrado. A presença do calor faz parte desse ambiente e é tão decisiva que ao aquecer induz ao recolhimento, o entardecer na intimidade. E ao finalizar a narrativa, amanhecemos, como se acordássemos de um sonho pleno de imagens sonoras. E aí, eu trouxe aqui, nesse último slide, um pouquinho da bibliografia para vocês, que eu usei. Esse slide vai ser disponibilizado para vocês, então fiquem à vontade. E no último slide, eu deixo para vocês também o meu contato, caso queiram tirar alguma dúvida, me contar um pouquinho se estão trabalhando sobre isso. E essa história acabou. Eu agradeço a você que junto comigo sonhou. Até a próxima, gente. Muito obrigada.